Mas vamos falar sobre agora São Januário ou Maracanã. Vamos lá. Já que fui perguntado sobre a minha opinião, eu vou dar a minha opinião agora. Tá aí, ó. Primeiro eu trouxe essas fotos para ilustrar. Nos dois lugares, o Vasco se sente em casa. Nos dois lugares. E a vitória sobre o Fluminense no Maracanã na última segunda-feira encerrou um tabu de 13 jogos sem ganhar no Maracanã e de 8 jogos sem ganhar deles no Maracanã. Mostrando ainda que o Vasco e o vascaíno gosta e sabe fazer festa no Maracanã. Dito isso, vamos lá. Semifinal, para mim, é um jogo grande, é um jogo gigante. E o Vasco hoje precisa reafirmar o seu gigantismo. Onde o Vasco ganhou o Campeonato Brasileiro de 74? Maracanã. Onde o Vasco ganhou o Campeonato Brasileiro de 97? Maracanã. Onde o Vasco ganhou o Brasileiro de 2000? Tudo bem que teve a queda do Alambrado em São Januário e aí o jogo foi pro Maracanã. Tá, mas onde o Vasco ganhou a Libertadores de 98? São Januário. Onde o Vasco mandou o seu jogo da Mercosul? São Januário. Onde o Vasco jogou a sua campanha inteira da Copa do Brasil de 2011? São Januário. Então temos aí os fatores históricos, né, para mostrar que as duas casas são as casas do Vasco e o Vasco se sente à vontade em jogar nas duas casas. Vamos agora ao histórico contra o Fluminense. Em 1999, o Vasco enfrentou o Fluminense na Copa do Brasil. Se eu não me engano, empatou em São Januário em 2-2, empatou no Maracanã em 1-1. Critério do gol fora, acabou sendo eliminado para o Fluminense. Em 2006, os dois jogos foram no Maracanã. O Vasco venceu um por 1-0, empatou o outro em 1-1 e avançou diante do Fluminense. Então, o histórico até dá um direito melhor a jogar, né? O histórico prevê que o Maracanã é melhor, né? Mas é claro que o histórico não entra em campo. O que eu estou aqui contextualizando é que o Vasco jogando em São Januário não é garantia de sucesso ou de vitória. Mas assim, o Vasco fica mais forte em São Januário. Mas vamos lá. Olha essa festa linda que o Vasco fez no Maracanã. Colocou mais de 43 mil pessoas no Maracanã, porque o Fluminense, de acordo com o Borderô, não conseguiu colocar nem 10. E o público foi de 53 e uns quebrados, uns 53 mil no Maracanã. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Vasco tem que jogar no Maracanã. Esse jogo tem que jogar no Maracanã. Para justamente poder dar ao torcedor vascaíno a possibilidade de estar nos dois jogos pelo menos 50-50. Você está colocando mais gente para ver essa grande festa. Você vai estar colocando mais gente para comprovar que o Maracanã é do Vasco contra um rival carioca. Então eu acho que esse jogo, por se envolver grana, por se envolver um contrato assinado com o Maracanã, eu acho que o Vasco deveria jogar no Maracanã. Mostra no primeiro jogo que é o manda-chuva. Coloca lá mais do que 43 mil pessoas. Foi um jogo de segunda-feira, uma segunda-feira que ameaçava chover, meio fria e tal. O Vasco colocou 43 mil torcedores. Imagina numa semifinal de Copa do Brasil, primeiro jogo, nada decidido, onde o Vasco vai poder vender primeiro para o seu torcedor, tanto o setor norte quanto os setores mistos. A probabilidade do Vasco dar mais um show nas arquibancadas é gigantesca. Praticamente o Fluminense vai ter só a Sul. Eu até acredito que eles vão colocar mais gente na Sul por se tratar de um jogo decisivo. Mas eu acho que é uma grande oportunidade do Vasco voltar a mostrar o seu gigantismo, que há muito tempo ficou escanteado. Então, a minha opinião, eu jogaria esse jogo no Maracanã. Jogaria no Maracanã. Ah, mas é o Fluminense, ele joga lá o tempo todo e tal. Cara, Maracanã é da casa do Vasco. O gramado está em perfeitas condições, a bola rola muito bem e o Vasco mostrou que tem como ganhar e pode ganhar o Fluminense onde for jogar. Agora, aí entra uma outra questão. Passou para a final. Vai jogar aonde? Eu, Joel, jogaria em São Januário. Primeiro por ser uma questão
uma questão ali simbólica, né? Seria a despedida de São Januário do jeito que a gente conhece. E eu vou pedir para o Rodrigo colocar na tela o regulamento da Copa do Brasil. Coloca na tela, por favor, Rodrigo. Vamos lá, ó. Tá aí, ó. Capítulo 6 das disposições finais. Artigo 29. As partidas da Copa do Brasil serão disputadas em estádios que obedeçam à seguinte capacidade de público, bem como atendam aos requisitos mínimos de qualidade conforme as diretrizes emitidas pela CBF. Primeira e segunda fase, terceira e quinta fase. Sexta e sétima fase, vou ler só a parte de baixo. Sexta e sétima fase, que correspondem à semifinal e final. Os estádios deverão ter capacidade mínima de 15 mil espectadores sentados, com gramados atendendo aos padrões pré-estabelecidos pela CBF e sistema de iluminação adequada para partidas noturnas e transmissões. Vamos lá, rapaziada. Esse trecho do regulamento é deste ano da Copa do Brasil. E aí, claro que muita gente vai pensar, 15 mil espectadores sentados? São Januário é uma arquibancada de concreto, mas lá cabe 15 mil. Só porque não tem cadeira não quer dizer que as pessoas não podem ver o jogo sentado. Mas vamos lá. Eu peguei o mesmo capítulo do regulamento do ano passado. E no ano passado, o Vasco jogou em São Januário a semifinal da Copa do Brasil. Em outras palavras, São Januário é um estádio apto a receber, dentro das normas, dentro das diretrizes da CBF, receber semifinal e final. Então, se eu fosse o cara que mandasse no Vasco, jogaria contra o Fluminense no Maracanã e passando de fase, a gente vai passar, enfrentaria Cruzeiro ou Corinthians em São Januário. E aí, porque era uma questão simbólica, de fato, times de fora costumam sentir um pouco mais. Acho que o Maracanã é menos pressão do que São Januário. Tudo bem que só poderia ter 20 mil torcedores dentro do estádio, mas representaria uma despedida à altura. Imagina, uma despedida de São Januário, que foi construído em 1927 e será fechado no ano que vem para a reforma, se despedir dele com um título. Eu acho que isso está escrito, cara. Eu conto muito com isso. Mas voltando, aí eu dei minha opinião. Concorde ou não concorde, aí é com vocês. Mas vamos lá. Volta para a foto aí, ô Rodrigo, por favor, para a gente voltar ao assunto Maracanã. O que o Vasco quer? O Admar Lopes foi muito claro que ele falou que o Vascaíno gosta de jogar em São Januário. E a enquete aqui, deu 51, 49 no Maracanã. Espero não ter influenciado ninguém. Pelo amor de Deus. Ou sim, não sei. Vamos lá. Maracanã deu uma virada, mas vamos lá. O que o Vasco quer? Agora é informação. O que eu apurei desde ontem, após o Admar ter dado essa entrevista no sorteio da Copa do Brasil. O Vasco tem um contrato assinado com o Maracanã que dá a ele a possibilidade de jogar 8 jogos e os clássicos 50-50, como mandante, inclusive, tendo os mesmos direitos comerciais e operacionais que Flamengo e Fluminense. Em outras palavras, rapaziada, o Vasco, quando joga no Maracanã, ele é o mandante. Então ele paga a mesma coisa que o Flamengo, as mesmas despesas que o Fluminense e lucra também o que eles podem, o que eles conseguem. Coloca luz preta e branca, fumaça preta e branca, bandeirinha de escanteio com a bandeira do Vasco. Em outras palavras, está em casa. Então isso já passa para o Vasco uma situação bacana. Não precisa ir para a justiça, não precisa... Tem todas as chaves do cadeado, bota a música que quiser, o locutor é do Vasco, ou o que seja, tudo é do Vasco. Beleza, rapaziada? Só que, neste documento assinado, o documento prevê que os clássicos contra Flamengo e Fluminense sejam disputados no Maracanã, hoje do Campeonato Brasileiro. Jogos do Carioca não estão no contrato, nem jogos da Copa do Brasil. Especificamente estavam jogos do Brasileiro nesse contrato. Então o Vasco, ele não é obrigado a jogar, jogar no Maracanã a Copa do Brasil. Dito isso, o Vasco vai sondar os órgãos públicos. Polícia Militar, Governo do Estado, Ministério Público.
pretende se reunir, inclusive, com esses órgãos nesta semana, mais tardar até a próxima semana. E sim, vai fazer pressão. Uma pressão não para jogar, mas para ter o direito de, se quiser, jogar. Porque não está batido o martelo ainda. Vale destacar que o Vasco está em recuperação judicial. A renda do Maracanã é uma renda muito superior a São Januário. Então é claro que se ouve todo mundo. Em outras palavras, primeiros jogadores, junto à comissão técnica. Diniz, lideranças do elenco, Coutinho, Verrete, Léo Jardim, Tietê. Vocês querem jogar onde? Maracanã ou São Januário? Eles escolhem. São Januário. Um voto. Carlos Amodeu, CEO da SAF. E as finanças? Como é que a gente está? A gente precisa do Maracanã. Maracanã vai dar um fôlego financeiro importante, a gente bota o ingresso a tanto, vai lucrar ali papo de 5 milhões, 10 milhões, é Copa do Brasil. O ingresso vai estar caro, não tem jeito. A gente vai lucrar, é importante. Voto 1-1. Então, todo esse contexto vai ser colocado na hora de se escolher. Mas o Vasco não tem hoje o direito de escolher. O Vasco não tem o direito de escolher jogar em São Januário. Porque a Polícia Militar proíbe. Tem um laudo da Polícia Militar proibindo clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. Só que o Botafogo, o Vasco consegue e conseguiu sempre um acordo ali junto à Polícia Militar para se fazer o clássico. Porque é conhecido como um clássico da amizade. A gente sabe que as torcidas organizadas não têm problemas, né, por uma questão de segurança, ou melhor, pela ausência de violência e histórico de violência nesse jogo, a Polícia Militar dá essa colher de chá. Só que com o Fluminense e Flamengo, o Vasco não teve colher de chá. E a tendência é que a Polícia Militar não deixe. Só que o Vasco vai lutar nos bastidores. A gente sabe que o Vasco tem, nos bastidores da justiça, muita força. No governo do Estado, tem que se provar agora. E nos órgãos públicos, junto ao Ministério Público e à Polícia Militar, tem que se fazer valer o direito do Vasco. É difícil? É. Impossível? Não é. Mas não está batido o martelo ainda. Mas a diretoria do Vasco, o Vasco, quer jogar no Maracanã? Não dá para dizer agora que ele quer. O que dá para dizer é que o Vasco quer ter o direito de que, caso escolha, possa jogar em São Januário. Essa é a questão. É o direito de ir e vir. É o direito de você mandar um jogo dessa magnitude aonde você quiser. O Vasco preenche esses requisitos. São Januário preenche esses requisitos porque no ano passado abrigou uma semifinal de Copa do Brasil. Ah, era contra o Atlético Mineiro. Beleza. Que tem até histórico de amizade entre as torcidas. Tudo bem. Mas o Vasco jogou. Então a Polícia Militar é quem tem que dar segurança. É a Polícia Militar que tem que dar segurança. Então, dito isso, o martelo não está batido. Mas o que o Vasco quer é poder ter a possibilidade de conversar internamente e decidir. E lá na frente vai chegar para a CBF e falar: CBF, eu decido jogar no Maracanã. Eu decido jogar em São Januário. O Vasco hoje não tem esse poder de escolha. E vai lutar nos bastidores para ter. Essa é a informação por enquanto. Mas é bacana saber que a galera tá aqui. Ih, cara, Maracanã agora, hein? 54%. Galera preferindo Maracanã contra São Januário, 46%. Isso é um assunto que vai render. Mas como ontem voltou a pauta por conta da entrevista do Admar, a gente trouxe aqui, portanto, a informação para vocês sobre Maracanã ou São Januário.